Esse é um dos piores casos criminais da história do Japão, e tanto é que ele alterou vários códigos penais e, por incrível que pareça, hoje em dia ninguém mais fala disso lá. Eu sou a Zaki, esse é a Hora da História Criminal e hoje eu vou te contar sobre o caso da Junko Furuta. Nascida em 1971 em Misato, no Saitama, no Japão, a Junko era uma garota de 17 anos de idade que era descrita pelos seus professores e colegas de classe como muito bonita, simpática e academicamente talentosa. Ela tinha o sonho de se tornar cantora e ela queria muito começar em um trabalho como garçonete de meio período no próximo ano. Acontece que em 1988 a sua vida foi completamente interrompida porque o garoto que ela tinha rejeitado resolveu que iria se vingar dela da pior maneira possível. Um dia ela estava voltando para casa de bicicleta quando passou em frente a um parque. E nesse parque estava ninguém mais, ninguém menos do que Hiroshi Miyano, que era o garoto que ela tinha rejeitado, que inclusive era colega de classe. Diferente da Junko, ele não era, assim, um dos alunos mais brilhantes e muito menos um dos mais comportados. Ele também dizia ter várias ligações com uma máfia da Yakuza e ele era conhecido por seus ataques sexuais a mulheres. E como ele era uma pessoa muito perigosa e muito problemática, a Junko rejeitou o pedido de sair com ele, o que o Hiroshi não gostou nem um pouco, já que ele era conhecido por ser popular com as garotas. Então, em dezembro de 1988, enquanto a Junko estava voltando para casa, ela passa em frente a esse parque e o Hiroshi estava acompanhado de um outro amigo dele, que era o Shiro Minato. E guarda esse nome porque esse vai ser um dos piores daqui pra frente. Então, o Minato, ele chuta o pneu da bicicleta da Junko e o Hiroshi, ele finge ajudar a Junko a levantar e acompanha ela até a sua casa. Segundo ele, era isso que ele ia fazer. Acontece que no meio do caminho, o Hiroshi ameaça ela com uma faca e manda ela seguir ele em direção a um armazém abandonado. Ele começa a ameaçar ela, falando que se ela não obedecer e se tentar escapar ou denunciar, ele vai simplesmente matar toda a família dela. E a Junko fica com medo e segue ele. Acontece que lá no armazém ele violenta ela pela primeira vez. E depois disso ele liga para os amigos. Ao longo desses 44 dias, a Junko foi ferida mais de 400 vezes por Miyano e seus outros 3 amigos e mais outros conhecidos dos 4 criminosos. E quando fizeram a autópsia no corpo dela, encontraram mais de 100 DNAs. A Junko sofreu torturas como ser pendurada no teto e ser espancada como se fosse um saco de pancadas mesmo. Ela apanhava de tacos de golfe, tacos de beisebol, varas de bambu, barras de ferro e qualquer outra coisa que eles pudessem agredir ela. Ela teve as suas 2 pernas quebradas, o seu corpo inteiro foi queimado com fluido de isqueiro, ela teve as suas genitais completamente mutiladas e eles também obrigavam ela a beber fluido de isqueiro para passar isqueiro na pele dela e ver ela queimando de dentro para fora. Assim como também ter o bico dos seus seios arrancados, segundo um deles. Enquanto a Junko era torturada na casa de horrores, a polícia foi informada onde ela estava, sem contar a vez que os pais dela denunciaram isso outras 2 vezes. Uma vez foi quando um desses convidados dos 4 criminosos iam até a casa do Minato e um deles acabou vendo a Junko naquela situação toda e fez o que era certo. Ele chegou em casa, contou pro irmão mais velho dele. O irmão mais velho dele ligou pra polícia e falou: olha, naquela casa ali tem uma menina que deu com a descrição da menina que tinha desaparecido na minha escola. E quem atendeu foi os pais dele. E os pais dele falaram que não tinha nenhuma garota naquela situação. A polícia não averiguou nada e só acreditou na palavra deles e foram embora. A segunda vez foi a própria Junko que tentou ligar para a polícia. Ela aproveitou que não tinha ninguém em casa e ela pegou um telefone. Só que quando ela ia ligar, o Minato chegou. Então ela só largou o telefone lá e voltou para cima fingindo que estava só deitada na cama.
Só que aí a polícia retornou a ligação e dessa vez quem atendeu, e como punição eles queimaram as pernas da Junko e isso fez com que ela se arrastasse várias horas para tentar usar no banheiro. E em depoimento, os 4 meninos falaram que eles não viram que a Junko estava sofrendo tanto, porque segundo eles ela só estaria se fingindo para eles poderem liberar ela de uma vez. Bom, e depois de todo esse sofrimento, ela também estava sem comida e sem água e estava sendo obrigada a comer as suas próprias fezes e beber a sua própria urina. Então, no dia 4 de janeiro de 1989, a Junko teria jogado um jogo com esses 4 monstros, só que acontece que ela acabou vencendo. E isso acabou deixando os 4 muito revoltados. Então eles espancaram a Junko, só que foi tão forte, tão brutal o que eles fizeram que a Junko acabou perdendo sua vida ali mesmo. Eles perceberam o que eles fizeram, eles começaram a entrar em desespero, então a ideia deles foi pegar o corpo da Junko, colocar dentro de um tambor de 280 litros e encher de cimento. Então eles levaram esse balde grande até um terreno baldio. Só que lá por fevereiro, o Minato ele foi chamado até a delegacia e nesse momento ele pensou, tá bom, foi por causa da Junko, e não foi por causa de outro crime que ele tinha cometido, de outro estupro de outra mulher que denunciou ele. E então, quando ele chegou na polícia, ele pensou que era sobre o caso da Junko, então ele acabou falando tudo o que eles fizeram. E a polícia, nesse momento, não sabia exatamente o que fazer, porque eles não estavam investigando esse crime para início de conversa. E daí, então, eles começaram a chamar todos os responsáveis. O único maior de idade era o Shushi Watanabe. E ele foi o único que recebeu, assim, uma pena mais alta e branda. Ele foi o único que recebeu assim, uma pena mais alta de apenas 20 anos de cadeia. O Minato recebeu uma pena de 5 anos. O Jojo Okura, que foi o que recebeu assim o destino mais, entre aspas, justo, ele recebeu uma pena de 2 anos, mas acontece que quando ele estava na cadeia, ele foi espancado e morto. Inclusive, a mãe dele foi até o túmulo da Junko apedrejar e pinchar, chamando ela de assassina, porque segundo a mãe dele, isso não teria acontecido se não fosse por causa da Junko, sendo que a garota foi morta por ele. Enfim, a família do Minato vendeu a casa deles e como uma forma de perdão, eles venderam a casa e deram todo o dinheiro para a família da Junko. A família dela, obviamente, recusou esse dinheiro, falou que a única justiça seria se acontecesse a mesma coisa com o filho dele. E também durante o funeral dela, o diretor da escola entregou o diploma para dizer que a Junko teria se formado no ensino médio, que era um dos sonhos dela, e também o lugar onde ela queria trabalhar como garçonete, entregou um uniforme para a família. No funeral também vários alunos e colegas dela, amigos, discursaram falando quanto era uma garota maravilhosa e que aquilo era muito injusto. E infelizmente, hoje em dia, a história da Junko é usada como uma forma de dar medo nas crianças, como se a Junko tivesse sido responsável por aquilo, como se ela tivesse estado ali não por obrigação, e sim porque ela queria. E é uma forma de, como se fosse aqui no Brasil, se a gente estivesse contando a lenda do homem do saco para as crianças sentirem medo e se comportarem bem.